Boa noite! Boa noite, boa noite. Vou esperar aqui o pessoal entrar pra gente começar a falar sobre traço de karatê. Chamando aqui. Boa noite, boa noite. Boa noite. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas. Boa noite, boa noite. Boa noite, Dani. Boa noite, seja bem-vinda, seja bem-vindo todos. Vou esperar mais 3 minutinhos. Boa noite, Thay. Boa noite a todos, sejam bem-vindos. Para quem está entrando a primeira vez, seja bem-vindo, bem-vinda. Hoje a gente vai falar sobre... Deixa eu até botar aqui para colocar. Deixa eu fixar aqui o comentário. Boa noite, boa noite. Hoje a gente vai falar sobre os 5 traços de karatê, como que eles funcionam, como que é a dor e o recurso deles. Vou esperar mais um minutinho. Sejam todos bem-vindas. Sejam todas bem-vindas. Sejam todos bem-vindos. Deixa eu só ver uma coisa. Erro. Não é possível ler o... Boa noite, boa noite. Então vamos lá, vou começar. Sejam todos bem-vindos, bem-vinda. Hoje eu vou explicar sobre os 5 traços de karatê, como que eles são formados, em que momento da vida eles são formados. Então, para quem não me conhece, seja bem-vindo. Meu nome é Tayane Navarro, sou analista corporal. Eu emagreci 46 quilos usando análise corporal. Então, para quem não me conhece, fica aí essa pequena abertura. Mas tem também uma live aqui gravada para vocês saberem um pouquinho da minha história. E toda segunda-feira agora, às 19 horas, a gente vai ter live, cada dia abordando um assunto diferente, mas seguindo ali a parte da análise corporal. Então, eu vou recapitular rapidamente o que é análise corporal. Então, a análise corporal, ela é o quê? Você ali do útero da sua mãe até os seus 5 anos e meio, você passou por todo esse processo. E durante esse processo, ficou marcado no seu corpo, no formato do seu corpo,
no formato do seu rosto, e com isso você tem o que? Expressões. Tem ali o formato e a expressão do seu corpo. Então, dos útero da sua mãe até os 5 anos e meio, você passou por esse processo. Tá? E como que é esse processo? Você ali teve momentos, situações onde você entendeu que aquilo era uma dor. Tá, Tayane, mas e aí? Como você me explica eu senti a dor? Eu não tenho como te explicar por que você sentiu a dor naquele momento. O que eu posso te explicar é como aquela dor, através daquela dor, você funciona, você tem padrões, você tem bloqueios, tanto em qualquer área, financeiro, relacionamento, saúde, e aí você tem esses comportamentos. Então, sejam todos bem-vindos e bem-vindas. E vamos falar um pouquinho sobre os nossos divertidamente, como eu brinco. Então, todos nós, recapitulando, temos 5 traços de caráter. Só que cada um tem o seu gráfico. Eu tenho o meu, você tem o seu. E aí a combinação desses traços gera bloqueios, padrões, comportamento que você sempre vai ter ao longo da sua vida. Inclusive, dores que você vai sempre estar sentindo ao longo da sua vida. Então, ali do útero da sua mãe até os 5 anos e meio é feito esse processo. E quais são os 5 traços de caráter? Esquizoide, oral, psicopata, masoquista e rígido. Gente, é nome científico, não tem nada a ver com diagnóstico nem nada assim do tipo. Então, são nomes científicos, só para deixar bem claro. Esquizoide, oral, masoquista, psicopata e rígido. E aí, o que acontece? Durante esse processo, cada um teve o seu período. Então, vamos começar falando o quê? Do esquizoide, que é o meu amiguinho aqui. O esquizoide, ele é gerado ali do útero da sua mãe até o 1º mês de vida. Então, teve ali um momento ali da gestação ao 1º mês de vida que você se sentiu rejeitado. E aí, por isso, gerou a dor da rejeição. Poxa, tá, sim, a dor, alguma coisa aconteceu, alguma situação e você se sentiu rejeitado. Às vezes é uma coisa muito besta, uma coisa muito pequenininha, mas você entende aquilo como a dor. E aí, por isso, você tem ali esse fato. Aí, mas tá, beleza, tem a sua dor, mas também tem o seu recurso. E qual é o seu recurso? O seu recurso nada mais é do que a capacidade de criatividade, de raciocinar. Sabe aquela pessoa que pensa fora da caixa? É o esquizoide. Então, é uma pessoa extremamente criativa, extremamente racional. Esse é o esquizoide. E aí, depois de 1 mês até 1 ano, é o oral, que é o período ali de amamentação e desmame, né? Que acontece durante esse período, de 1 mês a 1 ano. E aí, com isso, nasce o nosso traço de caráter oral. E o que acontece? Qual a dor do traço? Isso é sistema nervoso, né? Não necessariamente um sentimento. Lucas, faz parte do sistema nervoso que te gera ali um sentimento. Ele é baseado, para poder explicar aqui pro Lucas, eu vou fazer uma breve apresentação. O que acontece? Quando você nasce, você é só sistema nervoso. É como se, imagina que o seu corpo fosse uma cidade. Então, você é sistema nervoso, é rua para tudo que é lado. Porém, no decorrer, o que acontece? Você tem aquelas ruas que são mais movimentadas, onde acontece o processo de mielinação, que é o reforço do sistema nervoso. E tem também o oposto, que é aquela rua que não é movimentada, ela é cortada, que é o sistema de poda neural. Então, a partir desses dois
surge os traços de caráter. E aí é onde eu consigo perceber no formato do seu corpo e a expressão do seu corpo. Então é um sistema nervoso que também está ali interligado ao seu sentimento, porque você vai sempre ter padrões emocionais que você acaba ativando. Ficou claro? Depois você comenta aí se ficou claro para você. Obrigado, Lucas. E é sobre isso. E o oral, voltando aqui, recapitulando pro oral, ele tem a dor do abandono. Sabe, às vezes, quando alguém simplesmente não te convidou para um lugar, ou simplesmente não te mandou uma mensagem, você se sente abandonado? Essa é a dor do oral. Mas em compensação, qual é o grande magnífico recurso dele? Comunicação, acolhimento, sensibilidade. São pessoas extremamente sensíveis, acolhidas, comunicativas. É aquela pessoa que às vezes você mal conhece, mas você já conta a vida toda. Essas são os oral. Então, o oral, ele tem esse grande recurso dele, que é a comunicação e o acolhimento. Então, as pessoas se sentem muito acolhidas com o oral. Então, esse é o grande recurso dele. E aí, a gente vem falar do psicopatinha. Gente, o nome é feio, mas ele é um traço que eu gosto bastante. A dor dele é a dor de ser usado ou manipulado. Eles não gostam de ser usado ou manipulado. Porém, qual é o grande recurso dele? É o recurso de negociar, liderar coisas e pessoas. Então, são aqueles líder nato, são os psicopatas. Então, o traço psicopata, ele tende a querer controlar as coisas. E essa é a marca dele. Porque ele não quer se sentir usado nem manipulado. Então, por conta disso, eu esqueci de botar no silencioso, calma aí. Ele tem essa questão, para ele não se sentir usado nem manipulado, ele acaba fazendo o quê? Tenta sempre ter o controle de todas as situações. E, por isso, ele é um grande líder. E negociação é com ele mesmo. Mas não pense que ele só busca... Gente, me fugiu a palavra. Ele não busca benefício só para ele. Ele busca o equilíbrio. Bom para você e bom para ele também. Então não pense que ele vai sempre só querer tirar vantagem de você. Não, ele quer o equilíbrio. Bom para você e bom para mim também. E assim é. E aí nós temos o masoquista, que também é um super fofo, gente. Ele só parece ter carinha de raiva, mas ele é muito fofinho. E aí, o masoquista é do 2 anos e meio a 3 anos e meio. E qual a dor do masoquista? O masoquista, a dor dele é da humilhação. Então, ele sempre vai estar querendo uma caverna para ele não ser humilhado. Então, muitas das vezes ele vai procurar ali ficar numa caverninha para ele não se sentir humilhado. Ou vai ser aquela pessoa que de vez em quando, por uma coisa muito pequena, ele vai explodir. É porque ele segura tanta coisa que é justamente o recurso dele. Ele suporta coisas difíceis. É aquela pessoa que aguenta o peso do mundo. Mas também quando explode é pior do que panela de pressão. Então assim, o masoquista, a dor dele é a humilhação. E qual é o recurso? Suportar coisas difíceis, lidar com processos, planejamento. É aquela pessoa mais metódica. Esse é o masoquista. E, para encerrarmos, temos o que? O nosso rígido, ou rígida, né? Que temos homens e mulheres aqui. E aí, esse processo acontece do 3 anos e meio aos 5 anos e meio. E aí, qual é a grande dor do rígido? É ele se sentir trocado, é ele se sentir humilhado e principalmente ele não gosta de decepcionar o outro. Essa é a dor do rígido. Então, o rígido, ele tem essa característica de não gostar de decepcionar o outro.
a humilhação de ser trocado ou excluído por outra pessoa. E contrapartida, qual é o grande recurso dele? O recurso dele é a proatividade, a agilidade, competitividade. É uma pessoa aquela pessoa que é competitiva de forma saudável. Então, e um tantinho perfeccionista. Então, esse aí também é um traço, característica do traço rígido. Eles são perfeccionistas, porque eles são extremamente competitivos também. Então, tem ali essas duas características, deles serem perfeccionistas e serem competitivos. E assim é o nosso divertidamente. Tá, e como que funciona? Vamos lá. Todo mundo tem os 5. Eu tenho os 5. Só que o meu menor traço é o esquizoide, por exemplo. Vamos usar como um exemplo. Mas eu uso muito ele ali no meu processo criativo, como criei o código destravar. Então, o que é a análise corporal? Quando você se conhece, você começa a utilizar todos os traços, até o seu menor traço, você consegue utilizar ele de uma forma gigantesca no seu dia a dia, ali no seu cotidiano. E aí você, com isso, você não ativa a dor dele, e sim sempre o seu recurso. Sim, Alves, dá para avaliar o seu sim. É o que eu vou explicar mais agora. É como que funciona a análise corporal. A análise corporal é feita como? É uma sessão de 1h30, onde eu faço ali o seu gráfico, avalio ali o formato do seu corpo e do seu rosto, não somente do seu corpo, e monto o seu gráfico. A partir do seu gráfico, eu parto para a devolutiva. O que é a devolutiva? É uma explicação de como que você funciona mediante ao seu gráfico. E aí, depois você pode me trazer 3 perguntas que é para mim te responder como que você funciona a partir do seu gráfico em relação a essas perguntas. Tá? Pode ser qualquer tipo de pergunta? Sim. Contanto que não seja nada existencial. Ah, por que eu senti isso como dor? Porque isso não tenho como explicar. Foi aquilo que eu falei lá no comecinho da live. Eu não tenho como dizer o porquê você sentiu aquilo como dor. Mas eu tenho como explicar como que aquela dor funciona em você, no seu cotidiano. Na sua saúde, no seu relacionamento e no seu financeiro, profissional, qualquer tipo de relação. Então, tem ali esses 2 viés ali. E aí, te respondo as 3 perguntas e a gente vai abordar qual o outro assunto. É o código destravar. O que é o código destravar? Ele é um roteiro terapêutico que eu criei para mim, usando no meu processo de emagrecimento. E foi o que me ajudou ali a perder os 46 quilos que eu perdi agora, né, atualmente. E aí você usa no seu cotidiano. Então, todos os dias tem ações práticas e afirmações rápidas que você não custa ali 10, 15 minutos, que com isso você ativa o recurso de todos os traços. E aí, terminando a sessão, a gente aborda ali qual vai ser o tema que você vai trazer. E nisso eu coloco ali na sua devolutiva. Você depois recebe o seu gráfico, a devolutiva em PDF e o seu código destravar em PDF. Tá, tudo bem. Fiz a avaliação, tudo certo. E agora, como que funciona? Funciona que aí, se você quiser, eu quero fazer. A Ju, ela tem o roteiro dela, ela já fez a análise dela. E ela tá voando depois que fez o roteiro dela. E é sobre isso. Então, quando você começa a aplicar, às vezes você vai falar: nossa, Thay, fazer isso? Sério que você quer que eu faça isso? Sério. É ações pequenas, mas que melhora o seu dia. Justamente, estou usando, meu rendimento melhorou muito. É sobre isso, a Ju aqui falou. A Jussiara Feitosa. Por quê?
ela estava muito na dor, e aí com isso ela entrou no recurso e conseguiu fazer o dia dela render mais, com ações muito simples. Às vezes é você tomar ali um banho, é você fazer uma boa comida para você. Tudo isso gera ali para você estimular os seus traços. E estimulando os seus traços diariamente, você consegue fazer o quê? Colocar eles no recurso e tirar eles da dor. Que quando tá na dor, não tem como você ativar o recurso. Por isso que, novamente, vou bater na tecla, você tem que se conhecer. Ah, Tayane, mas isso aí só vai ficar no passado? Não, você vai usar diariamente no seu cotidiano. Porque como eu citei o exemplo aqui do oral, sempre vai ter situações que vai te gerar a dor do abandono. E aí, com isso, o que acontece? O traço entra na dor e sai do recurso. Então, você precisa sempre estar ativando ali os seus traços. Então, por isso que o código Destravar é sobre isso. Você está todos os dias ali estimulando os seus traços a estarem no recurso. Tá, beleza, eu não tenho como investir agora para fazer a análise com você. Mas você pode ir lá também, tá no link da bio e pegar o código Destravar. O que é o código Destravar? Que tá no link da bio, que tá lá na Hotmart. Ele é um roteiro terapêutico para estimular todos os traços. Diferente do que eu entrego na análise, ele não é personalizado. Ele é um traço onde estimula cada um dos divertidamente. A única diferença é que ele é ambíguo. Então, cada um tem os 5 traços. Ninguém zera os 5. Sempre ou vai ter um pouco de um e muito de outro, mas todo mundo tem os 5. É muito raro uma pessoa zerar. Então, por isso, eu fiz o código Destravar em cima de todos os traços, porque é muito raro alguém zerar ali. Até hoje, nos meus 7 meses de atendimento, eu não peguei ninguém que zerasse algum traço. Pode ele ter ali 5%, 3%, 7%, mas ninguém zera todos os traços. Deu para entender? Então, por isso, o código Destravar ele foi criado em cima de todos os traços, para colocar todos os traços no recurso. E quando você faz análise corporal, você recebe um personalizado em cima do seu gráfico e do que você quer abordar. Então, hoje, eu uso muito análise corporal no meu processo de emagrecimento. Hoje eu uso muito análise corporal no meu processo de criação de conteúdo, de criação, né, do código Destravar, e também já estou trabalhando em um outro produto que logo vocês vão saber. Então é sobre isso. Quando você está no recurso, você aciona sempre ali todos os seus traços. Você consegue acionar coisas que antes você não fazia. Gente, eu tenho 34 anos, eu nunca me imaginei fazendo dieta na minha vida. E eu estou já há 5 meses fazendo dieta. Eu estou há 1 ano e 7 meses na academia. Coisa que eu nunca vi na minha vida. Eu sempre entrava e saía, porque eu não me conhecia. Então hoje, como eu sei que eu tenho ali muito do oral, o que ele tende a fazer? O oral ele tende a ter compulsão, seja alimentar ou seja por outras coisas. Mas é um traço que ele tende a ter compulsão. E o que eu faço? Eu sempre estou olhando para o meu oral para mim não voltar ao meu padrão antigo. Então eu estou sempre olhando para ele, fazendo o protocolo para ele. Porque desse jeito eu mantenho ele no recurso. E aí eu consigo ativar sempre o quê? O meu recurso. Oi, Mutari, pode fazer as suas dúvidas. Pode mandar as dúvidas aqui no comentário que eu vou responder. Qual a sua dúvida? Gente, quem que tiver dúvida, pode colocar aqui no comentário que eu vou responder. Alves, eu espero que deu para entender como que funciona a análise que você tinha, né? Perguntado se dá para avaliar o seu corpo. Sim, dá para avaliar.
Então, sim, dá para avaliar o corpo de qualquer pessoa. Eu consigo avaliar de criança a partir dos 7 anos até adulto. Abaixo de 6 anos, não tem. Você tem alguma alternativa corporativa? Sim. É justamente o meu projeto que eu tô trabalhando agora. Eu tô desenvolvendo para empresas. Tá, e como que funciona para empresa, análise corporal para empresa? Então você tem ali sua equipe, né? Você tem a sua equipe e aí eu consigo gerenciar para onde é melhor colocar cada funcionário. Tá, e como assim? Sim. Porque, como eu falei, o masoquista, ele é bom em repetir processo. Ele é bom em planejamento. Então, talvez, se você coloque um masoquista numa função onde ele tenha que... Ele não tem a rotina, que ele tá sempre apagando incêndio, você não vai conseguir tirar o melhor do seu funcionário. Então, em cima do gráfico de cada funcionário, eu monto ali a equipe, eu consigo remanejar pessoas para ter um desempenho melhor. Sim, depois eu vou te mandar no privado, Mutari. Justamente, você consegue estimular os seus funcionários. Então, a parte do corporativo é justamente isso. Eu consigo olhar cada funcionário, combinar a equipe, eu consigo dizer qual que é melhor para cada cargo, dentre outras cositas. Então, sabe aqueles ciclos de burnout, de depressão? Eu consigo trabalhar isso com análise corporal, para assim evitar o que? Afastamento, conflito, dispensa por licença médica. Por quê? O traço estava num lugar onde não era um ambiente favorável para ele. E aí, com isso, o que ele faz? Ele acaba entrando na dor do traço, onde algumas pessoas acabam tendo o quê? Um burnout, uma depressão, dentre outras coisas. Então, é uma linha que a análise corporal, a gente pode usar ela no processo de emagrecimento, para relacionamento, para casais. O meu perfil corporal foi avaliado na base do bonequinho azul, Tayane. Não, o bonequinho azul é oral. É o traço oral. A dor dele é o abandono e o recurso é a comunicação e o acolhimento. Eu vou dar como você entrou um pouquinho depois, eu vou dar uma recapitulada aqui nos traços. Então, são 5 traços: esquizoide, oral, masoquista, psicopata e rígido. E cada um tem a sua dor e seu recurso. Então, o esquizoide, a dor dele é de se sentir rejeitado. E qual é o recurso? Criatividade, capacidade de raciocinar. Qual é o outro? O oral, a dor do abandono. E aí, o que ele faz? Ele tem ali o recurso dele: acolhimento, sensibilidade e comunicação. Depois temos o que? O psicopata, que a dor dele é a humilhação, né? Errei. A dor do psicopata é de sentir usado e manipulado. E eles são pessoas que o recurso deles são ótimos em liderar e também pegar e negociação. Então, sabe aquela pessoa que precisa negociar produto, serviço, peça? Os traços psicopatas são ótimos para isso. E também liderar pessoas. Depois temos o que? O masoquista, que a dor dele é a humilhação. E ele gosta muito de caverna, ele gosta de ficar sozinho. E aí o recurso dele é o que? Suportar coisas difíceis, lidar com processos repetitivos, planejamento. São pessoas metódicas, que gostam de tudo organizado, que tem ali a capacidade de criar processos muito rápido. Então, esse é o masoquista. E o rígido, ele é a dor de ser excluído, trocado, rejeitado,
de decepcionar o outro, da humilhação. Esse é o traço rígido. E com isso, o que acontece também? Temos o recurso dele, que é ser ágil, proativo, competitivo. É aquela pessoa que pega e faz. O rígido é aquela pessoa que não vai ver isso aqui fora do lugar e vai deixar. Ele vai lá e vai colocar no lugar. O rígido é aquela pessoa pedir uma coisa pra você. Se você não fez, 5 minutos depois ele tá fazendo. Esse é o traço rígido. Deu pra entender? E aí, qual que você continua se achando ainda no azulzinho, Alves? Ou você mudou agora de bonequinho? Qual que faz mais sentido pra você? Só que todos nós temos o 5. Só que cada um tem o seu gráfico. E com isso a gente ativa o recurso, ou infelizmente às vezes a gente ativa a dor. Por uma coisinha bestinha. Agora, vou dar um exemplo, por exemplo, no meu que aconteceu comigo no meu dia a dia. Eu fui para uma imersão, fui para uma feira, e aí no meio da feira eu comecei a me sentir mal. Falei, gente, o que tá acontecendo? Eu comi, eu bebi água, tô hidratada, não tem motivo nenhum para mim poder pegar e tá assim. E aí eu parei e pensei, falei, opa, eu tô num lugar cheio de gente em volta, com muito barulho, e aí eu descarreguei a minha porcentagem do meu esquizoide e do meu masoquista, que eles gostam de caverna. E aí eu tive que parar, sentar num lugar, ficar ali 5 minutos ali, só eu e eu na minha cabeça, para mim poder me recuperar. Então, às vezes vai acontecer situações como essa. Assim como aconteceu comigo, pode acontecer com vocês. Deu para entender? Posso falar mais sim sobre o recurso do rígido. A proatividade do rígido é que eles são perfeccionistas, são competitivos, são ágeis. Então eles são pessoas que tá sempre ali pegando e fazendo as coisas. Ele pensa e age. E já parte para ação. Ele pensa, sente e age. Muito rápido. Então o traço rígido, ele tem esse recurso de pegar as coisas e fazer rápido. Então, se você precisa ali de uma pessoa onde ela precisa raciocinar rápido, executar muito rápido, o traço rígido tem que ser um traço predominante, por exemplo, num funcionário seu. Ou em qualquer ocasião, se você precisa pensar rápido, você vai estar acionando o seu rígido, seu traço rígido. E quando você precisa ali manter ali uma competição saudável, você vai estar usando o quê? O seu traço rígido. Então, sempre quando você fizer qualquer tipo de competição, qualquer coisa que envolva competição, você vai estar usando o seu traço rígido. Comunicação, você vai estar usando o seu traço oral. Processo, o masoquista. Criação, o esquizoide. Negociação, o psicopata. Então é esse o equilíbrio dos traços. E aí você vai usando cada um para uma coisa. E aí você vai usando ali no dia a dia. Você vai, como eu falo, você vai brincando com os divertidamente. Sai masoquista, agora entra oral, daqui a pouco entra o rígido, daqui a pouco entra o psicopata, daqui a pouco entra o esquizoide. E é assim. Sim, você não vai conseguir avaliar o Alves, você tem que passar por uma análise para saber realmente ali do seu gráfico. Então eu te convido depois, me chama no privado, me chama aqui no direct, que eu te explico como que funciona a análise corporal. Te passo os valores, tudo bonitinho, que a gente pode fazer. Tem como fazer só análise, e eu te entrego a sua devolutiva, como também tem como fazer um acompanhamento, onde a gente faz um encontro ali, ou semanalmente, ou por quinzena, que a gente consegue trabalhar todos os recursos do seu traço. Deu para entender?
Alguém mais tem alguma dúvida? Para mim, ficou claro para vocês como que funciona cada traço? Então, gente, e só para poder finalizar aqui, gente, análise corporal não é sobre passado, é sempre sobre presente e o seu futuro. É como que você funciona, padrões que você tem. Igual eu comentei, a oral, ela tende a ter compulsão, então você precisa entender por que você quer comer. Você quer comer uma emoção, o que aqui aconteceu que te gerou a dor do abandono. Então é sobre isso. Você precisa entender como que você funciona, como que o seu gráfico funciona, para você fazer o quê? Aplicar no seu dia a dia. E quando você começa a aplicar no seu dia a dia, no começo, nossa, é chatinho, eu tenho que fazer isso, parar e fazer isso. Mas é necessário. São coisas que vai ser pequena, que depois vai se tornar um hábito, e com isso você vai ter um resultado gigantesco. Gente, eu agora em 7 meses eu perdi 23 quilos. O ano passado eu demorei 1 ano para perder 23 quilos. E fora que a diferença minha, se você nunca viu, eu te convido, é a primeira vez que você está entrando numa live, ainda não tinha me seguido, ou nunca tinha visto nenhum tipo de conteúdo meu, entra no meu perfil que você vai ver o meu antes e meu depois. Mutari, muito obrigado pela participação, que bom que você entendeu. E é sobre isso, quando você se entende, você consegue aplicar no seu dia a dia. E aí você não cai o quê? Nos bloqueios. Porque cada um tem um bloqueio, tem uma armadura emocional, o outro vai buscar uma caverna, o outro vai querer comer a emoção, o outro vai querer controlar tudo. E assim vai. Porque cada um, quando tá na dor, ele tem padrões que ele repete. Então, cada traço, quando ele tá na dor, ele acaba fazendo padrões, acaba repetindo ali sempre as mesmas coisas, sempre fazendo as mesmas coisas de forma diferente. Só que o resultado é sempre o mesmo, é sempre para poder ou se esconder, ou para controlar, para não se sentir usado ou manipulado, ou é para poder você querer, como se sentiu abandonada, você querer comer alguma emoção. E assim vai. Então, não é, Tayane, isso vai ser algo que você vai me vender agora e depois eu não vou usar. Não. É algo que você vai usar todos os dias na sua vida. E se você usar todos os dias na sua vida, você vai ver um resultado muito grande. A diferença é gigantesca. Então, eu convido vocês a vir me chamar no direct, ou me manda mensagem, o link tá na bio, ou eu não tô podendo gastar muito, compra o código Destravar, para poder você já ir aplicando na sua vida. Então, obrigado a todos que participaram, a todos que participaram pela primeira vez, sejam muito bem-vindos ao meu perfil. E fazer uma préviazinha para você que não me conhece. Meu nome é Tayane Navarro, sou analista corporal, eu perdi 46 quilos, criadora do Código Destravar, que é um roteiro terapêutico para você aplicar todos os dias e colocar o seu código, os seus traços num recurso. E eu te convido a me conhecer um pouquinho mais e me deixar te apoiar nesse processo do autoconhecimento. E muito obrigada a todos, gratidão a todos que participaram, gratidão pelo conteúdo, obrigada, Dani. E é sobre isso. E agora, toda segunda-feira, às 19 horas, estaremos aqui. Beijo, fiquem com Deus.